Olá, bem-vindos a mais uma aula da ENOR, Escola Nacional de Notários e Registradores. Eu sou Alexis Mendonça Cavicchini, oficial do 4º Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro, e hoje venho falar com vocês a respeito do Sistema Brasileiro de Compra e Venda de Bens Imóveis. Antes de iniciar essa aula, eu trago aqui para vocês o meu livro sobre Alienação Fiduciária, 3ª edição, que saiu pelo IRIB, já atualizado pela Lei do Marco das Garantias, Lei 14.711 de 2023. Está à venda na loja virtual do IRIB, do Instituto de Registro de Imóveis do Brasil. Iremos falar nesta aula a respeito do Sistema Brasileiro de Compra e Venda de Bens Imóveis. O que seria o Sistema Brasileiro de Compra e Venda de Bens Imóveis? É o sistema pelo qual um bem imóvel passa de uma pessoa para outra. Ou seja, como se faz a compra e venda, como que uma pessoa adquire um imóvel, como que uma pessoa passa a ser proprietária de um imóvel no sistema jurídico brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro. Da mesma forma como que uma pessoa aliena um imóvel. Essa compra e venda de bens imóveis serve também de base para outros tipos de contratos e outros tipos de ajustes que as pessoas fazem para passar o bem imóvel de uma pessoa para outra. Então serve de base também para se entender alguns contratos, como por exemplo o contrato de doação, que é um negócio jurídico específico, é a doação de bens imóveis. Porém, iremos focar aqui na compra e venda de bens imóveis, que, como dito, pode ser usada de base, pode ser usada de modelo para outros tipos de alienação de bens imóveis. Pois bem, vamos então entender que no Brasil existem 2 sistemas para aquisição da propriedade de bens, 2 sistemas básicos, esses regulados pelo Código Civil. Os bens móveis não são sujeitos tipicamente a registro, a grande, imensa maioria dos bens móveis. Desta forma, como se passa a propriedade de um bem imóvel de uma pessoa para outra? Essa propriedade de um bem imóvel é passada através do que se chama em direito de tradição. Tradição não tem nada a ver aqui com a ideia de uma coisa que é tradicional, conservadora. Tradição vem da palavra latina traditio, que era exatamente a transferência da posse de um bem móvel de uma pessoa para outra, com o intuito de se passar a propriedade de um bem móvel. Nesse sentido, a gente pode pensar em uma pessoa que se dirige até uma loja de eletrodomésticos, paga o preço, por exemplo, de uma televisão, adquire uma televisão e assim que ela paga o valor da televisão, passa lá o seu cartão de crédito, débito, até mesmo em dinheiro, ela recebe da loja aquele televisor naquele instante. Ou seja, quando aquele lojista passa a televisão, entrega a televisão para aquele adquirente, ocorre a tradição. Ele deixa aquela loja, aquela pessoa jurídica, deixa de ser dona daquele bem imóvel e o dono passa a ser aquele adquirente. Vamos supor, o adquirente resolveu colocar a televisão debaixo do braço e ir carregando ele mesmo até em casa. Enfim, então, naquele exato instante que essa entrega da posse da televisão com a ideia de entrega de propriedade em conjunto é realizado, existe o que é chamado de tradição. Voltando, tradição no sentido jurídico da palavra. Não vamos pensar no sentido usual da palavra. E, finalmente, nós temos um segundo exemplo, até mesmo de um bem móvel. Vamos imaginar que existe um registro especial de algum bem, mesmo um bem móvel. Por exemplo, um carro. Ele deve ser registrado a propriedade conforme quem está na sua titularidade no Detran. Então, alguns bens móveis são sujeitos a registro. Existe uma disciplina especial deles. Por exemplo, a gente tem carro que é registrado no Detran, nós temos embarcações, aeronaves,
que possuem o seu registro especial. E, da mesma forma, é o que ocorre com os bens imóveis. Como você passa a propriedade de um bem imóvel? Ora, com o registro, o local correto, que é o ofício de registro de imóveis da circunscrição. Pois bem, então percebemos o seguinte: o sistema brasileiro notarial e registral, como ele é composto? Ele é composto basicamente de duas pessoas, no caso, obviamente, compra e venda de bens imóveis. Nós temos outros titulares de cartório, como de protesto, registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, mas nesse caso vamos pensar nos dois que trabalham com a compra e venda de bens imóveis. Nós temos o tabelião de notas e nós temos o registrador de imóveis. Com o tabelião de notas, ele irá fazer o contrato. A escritura pública nada mais é do que um contrato que possui forma pública, possui fé pública, importantíssimo, e esse contrato, quando ele é registrado no cartório de registro de imóveis, aí sim existe a transferência de propriedade. Então perceba o seguinte, que o tabelião ele faz o contrato, ele tem o direito obrigacional, quando a pessoa tem uma escritura em seu favor, ela tem em seu favor um direito obrigacional, um direito que ela pode transferir para si aquele bem imóvel. Porém, no momento que ela fez a escritura, ela ainda não transferiu para si o bem imóvel. Ela precisa de pegar aquela escritura, levar até o registro de imóveis e registrar. A partir do momento que essa escritura é registrada, ela sim passa a ser proprietária deste bem imóvel. Mas vejam, o tabelião de notas ele faz diversos contratos de direito obrigacional. Nem todos eles têm eficácia de direito real, ou seja, de direito de propriedade. Diversos deles não vão ter como alvo o registro de imóveis. Simplesmente é uma obrigação entre as partes contratantes sem eficácia legal. Então, por exemplo, um contrato de comodato. Contrato de comodato não é alvo de registro no cartório de registro de imóveis. Dessa forma, a pessoa pode fazer um comodato, simplesmente, porém, ele não será nem registrado, nem averbado junto à matrícula do imóvel em questão. Percebemos, então, que, antes de mais nada, temos a necessidade da escritura. E a escritura pública? Qual a importância da escritura, o que deve conter na escritura pública? A escritura pública, ela está caracterizada no artigo 215 do Código Civil e fala quais são os requisitos básicos da escritura pública. E da mesma forma, os contratos particulares, quando são permitidos registro no registro de imóveis, eles deverão conter, obviamente, os mesmos requisitos básicos da escritura. O artigo 215, ele fala que os requisitos básicos da escritura, salvo quando existe lei especial, são aqueles enumerados de inciso 1 ao inciso 7º do artigo 215 do Código Civil. Portanto, veja na tela ou abra o seu Código Civil e veja os requisitos mínimos de uma escritura pública, o que deve conter. E você, pegando uma escritura pública, vai ver que contém, no mínimo, claro que contém outras coisas, mais a escritura pública, mas, no mínimo, esses requisitos do Código Civil. A escritura pública foi uma criação histórica, ou seja, foi uma criação que começou em Roma Antiga, no Corpus Iuris Civilis Justiniano, editado em Constantinopla, do imperador Justiniano, através da novela 44 Justiniano. As novelas eram novas leis que alteravam o Corpus Iuris Civilis do imperador Justiniano. Antes dessa edição, existia outra forma de aquisição de bens imóveis em Roma Antiga, que não vem ao caso. Mas perceba o seguinte, que isso foi editado pelo imperador Justiniano no ano de 534 d.C., ou seja, há praticamente 1500 anos.
a compra e venda de bens imóveis é feito por escritura pública. Então, ano de 534 depois de Cristo, quase 1.500 anos, a escritura pública continua. E no Brasil, nós tivemos o primeiro tabelionato de notas do Brasil, fundado no ano de 1565, junto da fundação da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro foi fundada não como parte de uma capitania hereditária, porém era a capitania real do Rio de Janeiro. Era uma capitania onde o governador da mesma era apontado diretamente pelo rei de Portugal. Então, o Estado português se trasladou para o Brasil na sua primeira oportunidade no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, como capitania real. E junto à cidade, junto à fundação da cidade, foi fundado o primeiro tabelionato de notas do Brasil. E vejam como a instituição é antiga no Brasil, porque desde 1565, o primeiro tabelionato de notas do Rio de Janeiro possui algum tabelião há quase meio milênio. E esse cartório funciona até hoje na cidade do Rio de Janeiro, sempre que uma pessoa deixa de ser tabelião por renúncia, morte ou qualquer causa de perda de delegação, é nomeado sempre um outro tabelião, no caso hoje via concurso público, obviamente. Porém, percebemos que há quase meio milênio nós temos a instituição já do tabelionato no Brasil, sendo o primeiro da cidade do Rio de Janeiro. E por que não apenas a escritura pública ela transfere a propriedade de uma pessoa para outra? Pois bem, o problema é que existem diversos tabelionatos de notas e não se saberia exatamente quem seria o proprietário de um bem imóvel. Precisa concentrar em um local só a questão da propriedade do bem imóvel, para saber ter publicidade diante a terceiros quem é o dono daquele bem imóvel. E com isso faltava uma centralização antes da criação dos ofícios de registro de imóveis. E essa falta de centralização não permitiu o desenvolvimento do crédito imobiliário no Brasil, porque se você não tem certeza quem é o proprietário, não tem certeza quais são os direitos constituídos sobre o bem imóvel, simplesmente o banco ou a instituição financeira não vai dar crédito se garantindo daquele bem imóvel. Então percebemos que a criação do registro de imóveis foi uma criação póstuma, com uma ideia de centralidade de informações e uma ideia de proteção ao crédito, uma criação póstuma em relação ao notariado. O registro de imóveis, como conhecemos em nosso sistema, foi criado no século XII, na cidade de Colônia, na Alemanha, e apenas no ano de 1875, no Rio de Janeiro, a época capital do Império do Brasil. Então, exatamente 300 anos depois da fundação do primeiro cartório de notas no Rio de Janeiro, em 1865, nós tivemos o primeiro registro de imóveis do Rio de Janeiro, que tive a honra de visitar, possui até hoje o primeiro livro com o primeiro registro de imóvel na cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. Desde aquela época, aquele acervo, aquele livro, ele é guardado no cartório de registro de imóveis do primeiro registro de imóveis do Rio de Janeiro. Pois bem, então percebemos que existe a necessidade no Brasil de registro. Mas quais são os sistemas existentes no mundo, existentes no Brasil, para a transferência de titularidade de bens imóveis, pela necessidade ou não de registro? Nós temos o primeiro sistema, que é o registro, é o sistema comum de título e modo. Modo, veja, que é o registro. Título e modo simples, que é o sistema normal brasileiro. Na maior parte das transações ocorridas no Brasil, mais de 90% dos casos, é o sistema de título e modo, ou seja, feito um título e o modo de aquisição é através do registro do título. Como compra e venda, permuta, doação, o título pode ser uma escritura ou contrato particular quando autorizado em lei, e posteriormente é feito um registro.
nós temos o sistema meramente de título, que a própria escritura passa a propriedade do bem imóvel. E o registro ele é feito apenas para disponibilidade e publicidade. É chamado sistema francês. E no Brasil, ele é utilizado no caso de uso capião, no caso de cessão causa-morte, no caso de desapropriação. Enfim, por exemplo, uma pessoa morre, o imóvel ele passa diretamente para os herdeiros. Não é necessariamente nem mesmo inventário. A partir do momento da morte, o imóvel passa para os herdeiros. Porém, é importantíssimo os herdeiros fazerem a partilha e inventário para terem disponibilidade do bem, senão eles não conseguem vender a terceiros e também ter publicidade ampla que eles são proprietários daquele bem. Nós também temos o sistema de título em modo complexo, que é o sistema espanhol, que é feito um procedimento junto ao cartório de registro de imóveis específico que depura o título. E, no caso, nós temos esse sistema no Brasil no procedimento de usucapião extrajudicial. A usucapião em si é uma aquisição pelo sistema de título, porém, o procedimento de usucapião extrajudicial nós podemos classificar dentro do sistema de título e modo. Nós temos também o sistema de modo, que é o sistema alemão, que o registro passa propriedade e o título ele é abstraído do registro. Então, nós temos no Brasil o sistema do registro Torrens, artigo 277 da Lei 6.573. Então, a gente percebe o seguinte, que apesar do sistema brasileiro ser um sistema comum de título e modo simples, os outros 3 sistemas que existem no mundo, nós temos em algum momento aqui no Brasil. E, finalmente, percebemos a importância de conhecimento dos sistemas para saber o que será aplicado e percebemos a necessidade também de se fazer uma due diligence no imóvel, ou seja, saber se não existe ninguém na posse daquele imóvel que não seja o proprietário quando se faz uma compra e venda de bem imóvel. Pois bem, com isso terminamos a primeira parte de nossa aula. Espero vocês na segunda aula a respeito do Sistema Brasileiro de Compra e Venda de Bens Imóveis. Até lá!